Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde a vocês que nos ouvem. Boa tarde, João. Muito boa tarde a você, ouvinte da Lola Paluter, nesta quinta-feira, começando mais um programa Lola Talk. Estamos ao vivo todas as quintas às 14 horas. E, para começar, vamos começar com um hino de louvor. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, em fé
Então, cá estamos nós nesta quinta. Lembrando que nós sempre estamos no ar, todas as quintas, das 14 às 15 horas, aqui na Lollapalooza, no nosso programa Lola Talk. E hoje eu vou trazer para vocês o tema do trabalho, o Dia do Trabalhador, 1º de maio. Então, nós estamos nos aproximando da data que cai numa segunda-feira. Então, tem gente muito contente que vai poder folgar também na segunda, né? Então, é feriado para alguns, para outros nem tanto. Para o nosso contexto aqui no bairro dos Pires, o pessoal vai continuar trabalhando, imagino. Esse dia talvez seja facultativo, não sei como é que as indústrias, né, e, enfim, os comércios se organizam. Mas você que nos ouve pode falar se vai trabalhar na segunda ou não, se é contexto rural ou urbano que está nos ouvindo agora, você pode entrar em contato conosco, conversar um pouquinho com a gente. E quem quiser conversar conosco, como é que faz, João? Vamos lá então. Para conversar com a gente, você pode estar entrando em contato tanto pelo Instagram, lá no nosso direct, e também pelo nosso WhatsApp. Antes de eu falar o número para vocês, motivo então a vocês participarem, se engajarem, enviarem nosso link para seus contatos, nossos grupos no WhatsApp. Lembrando sempre que o site da rádio é lollapalooza.com.br e também temos um aplicativo para Android, Lollapalooza, só baixar, com o clique você vai estar ouvindo a gente. Estamos sempre pensando, né, em temas interessantes e relevantes para vocês. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso WhatsApp e vem interagir com a gente. 19 997 63 7888. Então, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Nós temos alguns agendamentos aí, né? Nós temos jovens participando, aproveitando o feriadão, vão participar do seminário aí do Sínodo de Formação de Lideranças. Então tem eleição, né? Também aí do Congressige. Então eles vão participar, vai ser um feriado um pouco diferente para eles. Tem pessoas que gostam de passear, visitar os familiares que moram longe, aproveitar esse feriado para fazer alguma atividade de lazer, enfim, né? Ou não fazer nada. E é esse o tema de hoje, não fazer nada, mas o trabalho e o descanso. Assim como o trabalho ele é importante, o descanso também é. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre por que se comemora ou se celebra, não sei se celebra ou se comemora o Dia do Trabalhador no 1º de maio. Mas o dia 1º de maio tornou-se a data para celebrar o trabalhador após uma onda de manifestações nos Estados Unidos. Em 1886, os norte-americanos foram às ruas das maiores cidades do país para reivindicar a redução da carga horária máxima do trabalho por dia. O ato foi bem sucedido, ajudando no bem-estar dos trabalhadores, que chegavam a completar 100 horas de trabalho semanal, ou seja, aproximadamente 17 horas para cada 6 dias de ocupação. É muita coisa, né? Então, eles foram lá, se organizaram, manifestaram e a jornada foi reduzida, então, para 8 horas de trabalho. Essa carga é seguida atualmente pela maioria dos países e órgãos de regulamentação das profissões. Imaginem, João, trabalhar 17 horas. Se bem que no contexto da roça se trabalha até isso, né? No contexto da roça, quando você tem que trabalhar, você vai das 6 às... Eu lembro. Na minha época, né, de criança, adolescência, ainda morando na roça, então eu sempre acompanhava minha irmã, meu cunhado, né? E o meu cunhado, ele ia às 5 horas da manhã para a roça e voltava 8, 9 horas da noite. Por aí. Então era nesse sistema. E o horário novo ainda, ele ia trabalhava um pouco mais ainda. Então, 10, 10h30. Se aproveitava todo o tempo que se tinha, então, para adiantar o trabalho, né, o serviço na lavoura. Era mais ou menos isso. Então, a luta norte-americana foi reconhecida em 1890 pela Europa, que fixou o 1º dia do mês de maio como o Dia do Trabalhador, ou Dia do Trabalho. A data foi marcada por cerimônias e comemorações que aos poucos foram difundidas por todo o mundo. E como o Brasil é Brasil,
adotou também essa celebração, entre aspas, né? Para lembrar também essa data importante. Então, o Dia do Trabalhador é celebrado em países de todos os continentes desde 1925 e, curiosamente, nos Estados Unidos, a data é comemorada em outra ocasião, na primeira segunda-feira do mês de setembro. Então, eles se manifestaram, fizeram todo esse trabalho de luta, né, para a redução da jornada, mas celebram somente em setembro. E qual foi a origem do Dia do Trabalhador, né? 8 horas diárias sem redução no salário era o slogan desses manifestantes na época. Então, o movimento se alastrou, né? E nós hoje aqui no Brasil lembramos no dia 1º de maio, então, o trabalhador e a trabalhadora. Pensando no Brasil, a valorização do dia do 1º de maio teve início na década de 1890. Nesse período histórico, a indústria brasileira vivenciava um processo acentuado de desenvolvimento. Foi apenas em 1924 que a data foi reservada como Dia do Trabalhador. O crescimento industrial fez com que fossem formados os primeiros movimentos de trabalhadores organizados, principalmente nas maiores cidades da época, São Paulo e Rio de Janeiro. Várias questões ideológicas figuravam esses movimentos, né? E em 1917, São Paulo foi protagonista de uma das maiores greves gerais já registradas no país. E a valorização da data cresceu principalmente na época do Estado Novo, né? No governo varguista. Nem eu nem João éramos nascidos ainda. Na época de Getúlio Vargas. João muito menos estava nos planos, né? Estava longe, bem longe. Então foi por ali, né, que então se perpetuou essa luta, né? Nesse dia do 1º de maio eram feitas então manifestações e assim por diante. Qual a importância de celebrar esse dia? E eu gostaria de falar um pouquinho agora, né, dessa questão do trabalho para dentro da perspectiva bíblica, também teológica, o que nós temos de Deus a respeito, né? Como podemos ver, a criação do Dia do Trabalhador está relacionada às lutas e às manifestações. E nós vemos aí também a importância de também ter nesse dia um momento, né, que também nos seja propício para refletir e pensar sobre a questão do trabalho, a nossa questão enquanto trabalhadores, trabalhadoras, mas também um tempo especial que a gente pode olhar também com cuidado para nós. Na área bíblica cristã, nós temos vários textos bíblicos que fazem alusão, né, entre a relação trabalhador e o trabalho. Temos apenas algumas referências do livro de Provérbios, que falam, por exemplo, da necessidade da proatividade para que a dignidade de vida seja fruto, né, da ação entre si e para a sua família. Aí fala também sobre a questão, né, já o preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Então, o Provérbios ele vem com alguns versículos, né, para que a gente possa refletir, né? E aqui faz, né, uma relação entre o preguiçoso com uma dobradiça. Ela é como uma porta que gira as dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Essa seria a figura do preguiçoso. Porém, também nós temos no Novo Testamento, né, passagens onde Jesus sempre traz como exemplos a serem seguidos, né, também trabalhadores, funções. E aqui nós temos em Provérbios também, onde fala que trabalhar traz liberdade e dignidade. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre, diz a palavra. Então está aqui, né, a palavra de Deus que nos dá também essa chamada de atenção, né? Sim, é importante o trabalho e que também prestemos atenção, né, no nosso modo de trabalhar, o jeito que trabalhemos, para que também seja algo que dignifique.
Evidentemente, nem todas as pessoas têm igual, né, possibilidades para realizar trabalhos que possam render frutos de dignidade de vida. Aqui entra um outro lado da questão, né, o lado que pode dar trabalho e ser sensível às incapacidades também, né, de possibilidades de trabalhos iguais para todos. Aí entra o mandamento da generosidade. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Provérbios 11, 25. Portanto, trabalho e trabalhador devem viver uma conexão saudável, onde a ganância e o consumismo, onde a pobreza e o lucro injusto continuem um diálogo produtivo e solidário. Ou seja, né, para que o trabalho seja também fonte de bênção, não só para aquele que trabalha, mas também que outras pessoas possam ser abençoadas com o fruto do nosso trabalho. Vamos tocar mais um hino, João, enquanto isso? Também os nossos ouvintes quiserem contribuir com perguntas ou informando a sua profissão, o seu trabalho, podem nos contatar. De que modo, João? Através do WhatsApp, né? Relembrando, 19 99763 7888. Vamos subir o som. Então, até comentei antes com o João que eu lembrei de uma fala do personagem do episódio do Chaves, o Seu Madruga, que sempre dizia: não há nada mais trabalhoso do que ter que trabalhar. Eu queria saber quem que nos ouve nesse momento concorda com essa afirmativa. E a gente tem que concordar, né, que realmente trabalhar exige uma dedicação, exige esforço, força de vontade, ou a tríade, né, força, foco e fé, sempre, todos os dias. Independente qual for a nossa área de trabalho, né, o nosso trabalho, que a gente sempre possa exercer também com muita fé, com muito foco, né, e determinação. O que tiver que fazer, que possamos fazer de uma maneira muito plena, né, e fazer bem feito, como dizem também, né? Pois então, Jesus então preconizou alguns exemplos a respeito de profissões, de trabalhadores, de trabalho, né? Ele fala em parábolas e esses exemplos envolvem situações reais de vida. Ele precisava ensinar, então ele partia, né, de exemplos práticos que eram conhecidos pelas pessoas. Ele não podia falar do reino de Deus de uma maneira que, usando símbolos ou, enfim, elementos que pudessem não estar de acordo com a vivência, né, das pessoas que estavam ouvindo. E aí Jesus, então, coloca algumas situações, né, na história dos talentos, antiga moeda grega. Lá o patrão, o proprietário, deu a cada um dos seus empregados um valor
em moedas, de acordo com a capacidade de cada um em gerenciar. Não sobrecarregou quem não tinha tantas capacidades e colocou mais nas mãos de quem poderia assumir maior compromisso em fazer render. Você pode ler essa parábola em Mateus 25, 14 até 30. Ela está dentro do discurso de Jesus, onde ele fala dos acertos finais nossos com Deus, né? Nossos acertos de contas. E assim, né, ele traz exemplos de trabalhadores e de trabalhadoras. Também tem aquela passagem de Mateus, onde ele fala, né, do trabalhador que acumulou para si tantas riquezas e colocou dentro de um galpão, e esse galpão incendiou-se e ele perdeu tudo que havia ajuntado. Então temos alguns exemplos aqui, onde Jesus então toma, né, um trabalho ou pessoas trabalhadoras para poder falar do reino de Deus. Aí nós também sabemos que ao assumirmos um trabalho, nós são dadas, né, também algumas responsabilidades, e essas são aceitas. E assim nós podemos também cumpri-las, e o fruto desse trabalho, né, com a dedicação e nosso empenho, nós também podemos suprir as nossas necessidades e também garantir uma vida digna para a gente, né? Hoje em dia está um pouco complicado, porque nós falando de trabalho automaticamente olhamos para o nosso país e vemos milhares de pessoas desempregadas que aguardam, né, essa oportunidade para exercer um trabalho digno e ter o seu sustento, né, viver com dignidade. E quando a gente fala sempre de trabalho, é algo que um assunto sempre vai puxando um outro, né, João? Por exemplo, né, a gente tem muitas pessoas que pedem dinheiro em sinais, né, nas sinaleiras, enfim, nos semáforos. A gente sempre pensa, essa pessoa, ao invés de pedir, podia estar lá, quem sabe trabalhando, né, num serviço da prefeitura. Mas por mais simples que for o serviço, o trabalho, exige uma formação escolar. Então um assunto puxa o outro, isso é um pouco complexo. Às vezes, por questões, né, de necessidade, aquela família não pode manter a criança na escola, né? Eu lembro que na minha época, o normal da gente era estudar até a 4ª série do fundamental. Sabia ler, escrever, fazer conta, estava ótimo, né? Minha mãe e meu pai não nos incentivavam a estudar. Tanto que quando eu quis continuar, né, minha mãe ficou espantada, né? Mas por que você vai estudar se vai ficar morando na roça e trabalhando na roça? Né? Então, assim, tem contextos e contextos, né? Onde talvez falte um chefe de família, né, na figura do pai, ou a mãe hoje também assume muito esse papel de chefe de família. Precisa trabalhar e os filhos já ajudam também na renda familiar, né? Isso acontece em várias regiões, a gente sabe, e crianças acabam também assumindo esse papel. Mas é um assunto bem delicado também, né? Mas olhando agora, né, para a imagem de Jesus, onde ele traz tantos exemplos, né? O amor de Jesus Cristo, reconhecido como Senhor e Salvador, deve ser preservado e exaltado de forma responsável, né? Então, também olhar, né, para o nosso trabalho como bênção, como, né, uma chance, uma oportunidade para a gente também agradecer, né, a Deus por também ali ter suprido as nossas necessidades. No Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, quando nós oramos o pão nosso de cada dia, eu sempre ensino para os confirmandos que a gente não ora só pelo pão, a massa, né, feita da farinha, mas ao orar o pão nosso de cada dia, nós pedimos por todas as coisas que nos são essenciais, né? E dentre essas coisas tão importantes para a nossa vida está o trabalho. Então, a saúde, a família, o lar, né? O alimento, o trabalho, o dinheiro. Martim Lutero frisa muito bem isso, né? Trabalho, dinheiro. Então, tudo isso conta para que a gente tenha uma vida digna. Né? Todas essas coisas formam o pão nosso de cada dia. E aí também nós podemos refletir sobre a proposta do reino de Deus, onde
aparece também de Mateus 5-7, onde também ali Jesus nos fala, né, de relações de trabalho. Aí vem a seguinte palavra, né? Portanto, ponham em primeiro lugar em sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele dará todas as coisas as necessárias para a vida. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, Jesus diz, olha, não se preocupem. Mas a gente hoje se preocupa com isso também, né? A gente fica ansioso, a gente tem as nossas preocupações. Quem trabalha em comércio, né? Nas empresas, firmas, sempre se preocupa com o dia de amanhã, né? Então isso e também quem trabalha na roça se preocupa também com amanhã. Se a colheita vai render aquilo que se esperava, se o plantio, né, o cultivo vai render para que a colheita saia. Se vai vir chuva, se vai chover demais. É isso. Muito tempo de chuva também não faz acontecer a plantação, né? Não tem como. Dias de seca também já prejudica demais. Então, também tem, né, essa preocupação no âmbito rural. E aqui Jesus diz, olha, não se preocupem, né? Eu estou conduzindo essas coisas. E por mais que às vezes seja difícil a gente acreditar, de fato Ele conduz. Trabalho e trabalhador unem as mãos a aprender a agir de forma solidária para ambos. Tanto o trabalhadora, quanto o trabalho são agentes de transformação a partir da fé em Jesus. Por isso vai também aí o reconhecimento do trabalhador e do trabalho para esse dia. Vai também o reconhecimento a quem pode oferecer trabalho, né? Que diante do reino do céu sejam bons, né? Todos aqueles que assim também podem cooperar, né? Sendo solidários e também promovendo a vida digna, seja aquele que trabalha, seja aquele que também emprega. Então, o 1º de maio, o dia em que homenageia-se, né, o trabalho e o trabalhador, e em todos os textos que a gente pôde ver, e também ainda em Marcos, nós vemos algo também a respeito da colheita do trigo pelos discípulos, né? E na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo lembra os seus irmãos o seu trabalho, o seu próprio trabalho, o seu sustento, enquanto anunciava a mensagem de Deus. Diz ali as Escrituras que Paulo era fazedor de tendas. Então, ele confeccionava tendas e as vendia. E ele precisava fazer isso, né? Anunciar a palavra, assim, de graça, né? Poucas eram as pessoas que acolhiam ele em suas casas e podiam dar também a ele de comer, né? Então, ele precisava ter um dinheiro de bolso, digamos assim, para poder, então, continuar a sua jornada. Como ele ia ao encontro das pessoas, né? Em diferentes regiões, ele precisava ter também o seu trabalho, o seu emprego. E então nós temos em Gênesis talvez o maior, né, exemplo de trabalho, de responsabilidade que nós podemos ouvir hoje, né? Em Gênesis, Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações, tirar o seu sustento. Em toda a história da humanidade, o trabalho sempre esteve presente. Por isso queremos também celebrar, né, agora o dia 1º, e também pedir para que Deus abençoe quem trabalha, né? E logo no próximo bloco vamos falar, então, do trabalho e o descanso. Ouvimos mais um hino? Antes de ouvirmos mais um hino, agradecer a participação da Francis, que está sempre aqui conosco. Opa, abraços. Desejando uma boa tarde a todos. E só para concluir a parte do desemprego, se me permite, eu gostaria de incluir aqui uma frase do grande pensador que é o Seu Madruga. Que ele diz assim: há muita falta de emprego e eu gosto de dar oportunidade às pessoas jovens. E venho tomando essa nobre atitude desde quando eu tinha 15 anos. Sim. E hoje ainda ouvi, né, uma paródia aí
que, né, ele gosta de trabalhar, mas ele resiste bravamente, né? Então, né, onde a Chiquinha diz, não, mas ele gosta de trabalhar assim, mas ele resiste, né? Então ele... Mas é isso, né? Seu Madruga aí nos representa em vários momentos, né? Os nossos pensamentos aí. Sempre representando. Então vamos com o hino. Então, voltamos com o tema O Trabalho e o Descanso. João, temos alguma participação além da Francis? Obrigada, Francis. Abraço. Não, por enquanto não temos mais nenhuma participação. Nossa, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora para nos ajudar nessa tarde. Trabalhadores tímidos. Dar o seu testemunho aí. Mas lembrando, né, das frases épicas aí do Seu Madruga, ele sempre dizia também, né, uma que o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? São frases dele. Mas aí eu refleti com o João aqui, mas era a pessoa, o personagem que mais trabalhava no seriado.
né? Ele foi vendedor de coisas usadas, ele foi vendedor de churros, carpinteiro, engraxate, cabeleireiro e por aí vai, né? Era o cara que mais trabalhava. Só não pagava aluguel. Só não pagava aluguel, né? Mas tem um episódio que ele pagou lá, quis pagar, né? Ou pagou, acho que foi um aluguel que ele conseguiu pagar. Mas aí eu me vi em muitas situações, assim como o seu Madruga também, né? Na época de estudo, então quando a gente mora longe da casa dos pais, de todo mundo, então as coisas são um pouco difíceis. Aí nos primeiros momentos, assim, né, nos primeiros meses, eu fiz um currículo, entreguei nas lojas, mas quando você não tem experiência, você não consegue, né? Então nunca me chamavam. E eu já estava ficando angustiada, porque você precisa também ter dignidade, né? Então, ali manter a sua sustentabilidade. E aí o que eu comecei a fazer, né? Comecei a me colocar à disposição para fazer limpeza das casas, trabalhando de faxineira, cuidando de criança, cuidando de pessoas hospitalizadas. Também trabalhei numa creche como cozinheira. Trabalhei de secretária numa clínica de terapias alternativas. Fui chapista fazendo hambúrguer numa lancheria. Então, tudo Olha, isso. que beleza. Tudo isso. Aí eu chegava em casa e pensava, o que eu vou comer? Não aguentava mais cheiro de cebola, né? E cheiro de fritura. Mas faz parte, né? Então, a gente fazia... buscava ter essa qualidade de vida, digamos, entre aspas, com aquilo que estava disponível no momento, né? Então, sempre agradeci a Deus, porque eram coisas que me ajudaram muito naquele momento. E depois, claro, que eu consegui também trabalhos não tão trabalhosos, mas enfim, né? Mas eu lembro que eu conhecia cada bairro de São Leopoldo, porque eu trabalhei em cada um deles. Então, trabalhava um dia num lugar, no extremo, outro dia atravessava a cidade e ia para outro extremo. Então, a gente aprendi a conhecer a cidade lá a partir desses trabalhos com as famílias, né? E teve uma casa que eu fui, então, fazer faxinas. Tinha uma senhorinha, dona Zulmira, que hoje já partiu para a glória. E ela me acolheu, ela e a filha me acolheram de uma forma tão especial, tão carinhosa, que eu já fazia parte da família. Então, eu chegava lá, 7 horas da manhã, para iniciar meu trabalho, mas eu passava o dia inteiro lá trabalhando, lógico, mas tinha aquele vínculo, né, afetivo. Isso era muito bacana. Morávamos próximos assim. Foi ali que a gente se conheceu. Mas ela era uma avó para mim, né? E a Ivandra, filha dela, uma mãezona que acolhia os estudantes de teologia ali muito bem, mesmo sendo católicas, né? Então eram pessoas que não tinham a mesma... não participavam da mesma igreja nossa, mas eram pessoas com um coração enorme, que eu tenho muita, muita gratidão. E pude acompanhar a dona Zulmira nos últimos momentos de vida, também orando com ela, segurando a mão. Então, isso para mim foi muito especial. Então, uma família que eu amo demais e que eu conheci a partir do trabalho, né? E olhando para essa perspectiva do trabalho e descanso, lá eu iniciei antes falando, né, sobre Gênesis, onde Deus dá a função para o homem e para a mulher de cuidar, plantar, tirar o seu sustento. Então, também sabemos, né, da palavra que vem do Êxodo, que de 20, versículo 9 a 10, que diz assim: faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Trabalho e descanso querem andar de mãos dadas. O próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, conforme Gênesis 1 e 2. Ali a gente aprende logo, né? Tanto no ensino confirmatório, tanto no culto infantil. Essas são as primeiras leituras que a gente aprende, as primeiras histórias que a gente ouve. Então, vem desde cedo já essa informação, né? Que o descanso é muito necessário. E qual a importância de trabalhar 6 dias e descansar 1? Qual a importância de dedicar o dia do descanso ao Senhor nosso Deus? Após cada ato, né, ato criador, Deus sempre viu que tudo que tinha feito era muito bom.
E em meio ao trabalho ele também descansava, reservava a próxima criação para o próximo dia. Você já reparou e parou para pensar o quanto o descanso é importante? E também, né, você já parou para descansar e contemplar o fruto do seu trabalho a partir do olhar amoroso de Deus? É uma pergunta, são perguntas um pouco profundas, né, para a gente agora. Para avaliar, né, se a gente consegue ter essa dimensão do olhar amoroso de Deus para dentro da nossa vida, né, do trabalho e tanto também a necessidade do descanso. Você já se perguntou uma vez: o que eu faço é bom? João, você já se perguntou? Ah, sim, com certeza. Várias vezes. Em relação à rádio que você gosta, né? Toda semana estamos aí refletindo sobre isso. É isso, e também não só, né? Também tem o seu trabalho, né? Em casa, essas questões, né? E isso é muito importante a gente se fazer essa pergunta, né? O que eu faço é bom? É bom no sentido de como é que eu acordo todo dia para realizar aquele trabalho, né? Será que eu me disponho? Será que eu trabalho no automático? Seja no contexto rural, seja no contexto urbano, como é que eu faço isso, né? Ou eu acordo e faço essa reflexão, né? Se eu consigo enxergar o ato amoroso, o olhar amoroso de Deus dentro do meu trabalho. O meu trabalho, ele constrói ou destrói a vida e a natureza à minha volta? Porque quando Deus deu a tarefa ali para Adão e Eva, ele disse: olha, vocês vão tomar conta. E tomar conta não é só tirar o sustento, mas também fazer com que aquele contexto, né, aquele local seja cuidado para que se possa, então, ter também a continuidade desse trabalho, desse fruto do trabalho. E também outra pergunta: gosto e me realizo no trabalho que eu exerço? Aí vem a figura do Seu Madruga de novo, né? Nem tudo, mas o que está ao alcance, né, a gente procura fazer. Talvez quem nos ouça, quem está nos ouvindo agora, pode estar pensando: não, eu talvez eu mereceria um trabalho melhor, enfim, né? Mas se a gente pensa muito nisso, o trabalho que a gente faz hoje acaba perdendo sentido. Então a gente precisa fazer bem o que a gente faz agora, né? E aprender a agradecer a Deus. E se tiver uma chance, uma oportunidade, então avançar um pouco mais. Porque senão a gente fica ali olhando para o não, porque isso aqui não me satisfaz, aquilo, né? Nossa, não queria estar aqui. E isso acaba fazendo mal para a gente também. A gente desempenha o nosso trabalho de uma maneira ruim, né, infrutífera. E aquilo se torna algo pesado também para a gente. Volto feliz ou constantemente estressado, cansado, irritado do meu trabalho? Como é que a gente lida, né, com essa questão de... O pós-trabalho também é bem importante. Então, a gente olha para a função dos professores e professoras, quem lida nesse contexto, às vezes rola um pouco de estresse ali, né, fica o dia inteiro. Motoristas de ônibus, enfim, né? Ou também no contexto da nossa casa, a gente acaba se estressando com alguma coisa que não deu certo. Eu lembro que meu falecido pai, ele sempre se estressava muito quando ele tinha que arrumar uma cerca que alguma vaca tinha derrubado. Então ele ia lá, fazia todo aquele trabalho, levantava a cerca, 2 horas depois a vaca tinha colocado tudo abaixo de novo. Então ele xingava, né, muito: porque eu vou vender essa vaca, porque eu vou vender essa terra, porque eu vou embora. Isso aí acontece bastante. Acontece, né? Você já ouviu muito sobre isso também? Aqui ouve bastante: eu vou passar o picadão em cima. É o mais comum. E lá tem um youtuber, Badim, ele é do Sul. O povo então, daqui gosta. Qualquer coisa, ele diz: vontade de vender fora tudo, né? Quando uma coisa dá errada. É a frase do pai dele, né? Que o pai dele fala, né? Vontade de vender fora tudo. Mas é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente acaba se estressando também, né? O estresse, ele está casado ali com o trabalho, querendo ou não, né? Mas também tem formas da gente poder
olhar com um pouco menos de importância também para essas coisas que acontecem, né? Isso foge do nosso controle, a gente não consegue controlar as coisas todas, né? E a gente sempre diz, não, os brasileiros têm um aspecto de guerreiros, de recomeçar. E isso não é tão romântico assim, isso não é tão bonito, né? Então dá trabalho recomeçar, fazer tudo de novo, né? Mas a questão é a gente encarar o trabalho como algo que vai nos manter, né? E também como presente, para o presente de Deus. E aí vem a questão, né? A maioria das pessoas trabalha, descansa. Nós trabalhamos de segunda, normalmente segunda a sexta, e aí se descansa, né? O sábado o pessoal trabalha em casa, né? Enfim. Ou se trabalha de segunda a domingo, né? No contexto rural que isso acontece, e eu venho desse contexto, sei que isso é verdade. Agora, na época da colheita, o pessoal trabalhou muito, né? Algumas pessoas não vinham ao culto, por dizer, tem que aproveitar o tempo para fazer a colheita, o plantio, enfim, né? Para cuidar aí da terra, para preparação. Então, tem essas questões também ainda, né? No caso de ministros e ministras da SLB, o dia de descanso é a segunda, então se trabalha naquela semana toda, e o domingo é na segunda. Então, naquele dia, eu sempre digo, né? O dia de folga, né? É o dia que eu estou em casa, lavo roupa, limpo a casa, faço as compras, faço algum trabalho e pisco o olho já é terça-feira, né? Mas, enfim, faz parte. E ainda bem que tem esse tempo da gente também cuidar das nossas coisas, que também a gente se organiza direitinho. Mas é isso, né? Então, o descanso ele é essencial em todas as áreas. Por exemplo, os vigias trabalham uma escala, né? Também que propicia um dia ou dois de descanso intercalado. E precisa-se, na verdade, né? Porque seria o combustível de novo, né? E também aquele momento que você pode, então, se cuidar em termos de saúde. E muitos veem o trabalho como caminho para o sucesso, conquistas materiais. Muitos veem o descanso como possibilidade para o lazer, dormir, se divertir. Eu gosto, quando posso, de assistir séries na Netflix. Então, baseado em fatos e vou aí, né? Filmes históricos. Então, para mim, esse é um dos meus momentos de descanso também, né? Porém, poucos fazem uma análise do trabalho e do dia do descanso, né? À luz da palavra, à luz da fé. Se o fizéssemos, faríamos do nosso trabalho uma vocação, né? E não uma simples profissão. Faríamos do nosso dia de descanso não um tempo para sair do estresse, mas para a comunhão com Deus e as pessoas que amamos. Lá, né, no terceiro mandamento, onde diz santifique o dia de descanso, nós temos claro que é um dia para descansar, renovar as energias, as forças para uma nova semana, mas é um dia também que se dedica ao estudo da palavra de Deus. Enquanto Deus ficar preso ao interior de nossos templos, né, nós não podemos fazer do nosso trabalho e descanso um momento também de bênção. A gente fica sempre escravo de alguma coisa, né? Vou deixar aquele momento só para o culto, depois eu volto para a minha lida, né? Mas a gente precisa sempre lidar com isso também como bênção, né? O momento do culto também é um momento de descanso espiritual, momento de alimentar a fé, momento de estar em comunhão, e isso por si também já é uma prática do descanso, né? Além do estudo da palavra. Trabalhar e descansar é dádiva e graça que Deus nos concede. É o ato criador de Deus que nos abençoa com o trabalho. É o ato criador de Deus que revela a importância do descanso. Portanto, se o trabalho e também o descanso são presente dele, de Deus, a gente também pode agradecê-lo, né, e fazer também dessas dádivas uma bênção para a nossa vida, para a vida do nosso próximo, e também tudo o que nos cerca, o que nos foi dado, com essa responsabilidade de cuidado, né, que é o meio ambiente, que é a criação de Deus.
E aí, segunda-feira, nós nos encontramos no Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. E como igreja cristã não podemos esquecer esse dia. Por isso também nós queremos olhar com carinho para esse dia e a partir da tradição luterana. A Bíblia e Lutero falam muito sobre o trabalho. Certamente teremos muito o que aprender ainda sobre o descanso e sobre o trabalho. Mais um hino? Antes temos uma participação. Opa, coisa boa. Luciana Mendes enviando aqui o seu comentário. Boa tarde. Concordo com a frase do Seu Madruga, mas Seu Madruga fazendo sucesso aqui no programa. Mas acho que a pior situação é aquela que você quer trabalhar e não pode por alguma enfermidade ou coisa do tipo. Aí é triste. O trabalho, além de se tornar o ser humano digno, faz bem para a alma, corpo, saúde e enfim, é muito bom. Parabéns pelo programa, show! É isso mesmo, Lu. A gente sempre pensa nessa perspectiva, né? Às vezes a gente está numa posição confortável, está com saúde, tem um trabalho. E aí, né, como ela bem colocou, você mesmo colocou, Lu, né? E quem gostaria de estar e não pode por alguma enfermidade, né? Aí por isso que a gente sempre tem que ser grato, né, pelas coisas que Deus nos dá. E também sempre pensar nessa possibilidade de dádiva, né? Alguém escolheu um hino? Temos pedidos? Temos pedido da minha mãe, que está no trabalho, mas pediu aqui para tocar para ela. Então vamos lá. Isso aí. Ouvimos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor,
nada faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lollapalooza. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então, finalizando aqui, só relembrando a interpretação de Lutero sobre o trabalho, sobre o descanso. E sobre o trabalho, ele fala o seguinte: assim Lutero passa a ver toda a sua profissão como o Beruf, em alemão, né? Como sendo ao mesmo tempo uma vocação, Berufung. Não sei se é assim que se pronuncia, mas quem está aí, manja do alemão, pode me corrigir. Isso significa que não apenas, né, era uma profissão, mas era também uma vocação. E ele fala, se o padeiro faz um bom pão, ele serve a Deus por meio do próximo e cumpre sua vocação. Se o professor ensina bem, ele serve a Deus por meio da sua profissão, né? Serve a Deus é o próximo. É a sua vocação. Se o agricultor cuida bem da sua plantação, ele serve a Deus por meio do próximo e cumpre a sua vocação. E assim é em todas as profissões, né, da nossa vida. Você que nos ouve agora pode ter certeza que você faz, né, um serviço muito bom a Deus, é o próximo, e cumpre a sua vocação. Na ética luterana, a profissão é vocação onde o cristão, uma cristã, serve a Deus por meio do próximo. E Lutero deixa isso bem claro para a gente, né? Então, o trabalho é obra de Deus na nossa vida, é obra nossa na vida do próximo, no serviço a Deus. Por isso, precisamos alterar o significado da palavra trabalho, né? Então, a gente começa a enxergar a partir da palavra e à luz da fé cristã. Trabalho é bênção, que a gente possa receber das mãos de Deus essa dádiva e fazer também que os nossos frutos vindos desse trabalho possam também ser bênção para outras pessoas. Então, nós somos chamados a servir a Deus por meio do próximo na nossa profissão, no trabalho que a gente exerce, seja qual for o nosso trabalho. Então, nós estamos servindo a Deus por meio do próximo. Então, lembrando, né, meu povo, meus queridos e amados, nesse domingo nós não temos culto.
É o 5º domingo, então todo mundo tira folga, todo mundo tira um descanso. Já que falamos de trabalho de descanso, né, João? Muito importante. Então é domingo que a sonoplastia tá de folga, o louvor, a pastora, a liderança. Então nós temos pela ICLB esse direito, né, do 5º domingo, onde nós temos uma folga um pouquinho maior do que a segunda-feira, e também aqui a comunidade é sensível a isso, né? Agradeço muito a comunidade. E também sensível aos grupos que sempre me acompanham no culto, que também trabalham naquele dia, né? Então, lembrando que não temos culto nesse final de semana, o próximo é dia 7. E é isso, né? Hoje nós encerramos nosso Lola Talk. Espero que vocês tenham gostado. E também agradecemos as participações, os pedidos de hinos. E assim, não sei se tem mais algum recado, alguma... Não? Então assim também encerro com uma bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja guardando o teu trabalho e também o dia do teu descanso. Que assim esteja conosco, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na próxima semana estaremos de volta, quinta-feira, das 14 às 15. E aí quem estará com vocês é a Márcia. Um abraço a todos, tenham uma boa tarde. Isso aí, obrigado a você que nos ouviu até agora. Fim de semana, aniversário do Mauro, e ele pediu para tocar para ele a bênção da Irlanda, então ficamos com a bênção da Irlanda. Até mais. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar.